Fala pessoal, sou Elton Freitas, bem-vindo à nossa aula sobre inversor de frequência. E na aula de hoje nós vamos colocar o nosso motor elétrico para funcionar, com controle através do nosso inversor de frequência. Tá? Então se você quer aprender, se você não tem muito contato com o inversor de frequência, quer saber desde o início como parametriza o inversor de frequência e tudo mais, fique ligado que nessa aula você vai aprender. Então, antes de iniciar esse vídeo, se inscreve no canal, curte e já deixa sua dúvida aí nos comentários. E eu deixei um link aqui embaixo para você que quer aprender sobre a parte teórica do inversor de frequência. Eu fiz uma série de vídeos, de videoaulas exclusivo para você. Basta acessar o link que você vai ter acesso totalmente grátis a essas aulas exclusivas. Então, pessoal, para iniciarmos o vídeo, vou primeiro mostrar para vocês o equipamento que nós temos na bancada, que é um inversor PowerFlex 525 da marca da Rockwell. E o nosso motor da WEG trifásico 220 volts 60 Hz. Tá? Nosso inversor de frequência, conforme vocês podem ver aí no vídeo, ele tem algumas conexões, que são nossas entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, tá? E as conexões dos motores, a conexão aqui do nosso motor, que está conectado aqui, nosso motor trifásico, e a alimentação do nosso inversor, que nesse caso é 220 volts. Tá? E aqui ele tem um display, onde nós conseguimos ver aqui a informação de parametrização, o valor de algumas variáveis. Tem nosso potenciômetro, tá? Que aqui a gente utiliza muito para ser nossa referência de velocidade, e algumas teclas de navegação, que a gente vai ver no decorrer do curso. E aqui esse inversor, particularmente, ele tem duas portas de comunicação, Ethernet TCP/IP e a DSI, que é uma porta serial, tá? 285 Modbus, que ele comunica, correto? Então, pessoal, agora que nós já conhecemos o nosso inversor de frequência, a gente vai começar a parametrização do nosso inversor. Só que para isso é extremamente necessário você ter em mãos o manual do inversor. Tá? Todo inversor ele tem o seu manual. Tá? Então você consegue o manual através do site do fabricante. Alguns vão estar em português, outros não. Eu vou deixar disponível no link aí embaixo o manual desse inversor, tá? E o manual já está em português para facilitar as nossas vidas, correto? Agora que nós já temos o manual em mãos, nós vamos começar a parte de parametrização do nosso inversor de frequência, tá? O nosso manual ele tem muitas informações, tá? Muitas informações mesmo. Então, você que tem primeiro contato com o manual do inversor de frequência, eu aconselho você ir direto para a parte de parametrização básica do inversor de frequência, que é lá que você vai ter os parâmetros básicos, ou seja, só os necessários mesmo para o motor funcionar. Tá? Então, essa informação nós temos aqui no sumário. A informação do sumário nós temos capítulo 1, que é a parte de instalação do nosso inversor de frequência, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Como você dimensionar, como você fazer a instalação correta do inversor de frequência. Nós vamos ter uma aula depois sobre isso daí. E o capítulo 2 já é o capítulo de partida. Então ele te dá os parâmetros básicos para você fazer uma partida. Tá? Então nós temos aqui a parte de preparação para a partida do inversor de frequência, telas de controle e assim por diante. Nós vamos ver aqui essa parte de tela de controle, que ele fala sobre os tipos de parâmetros. Tá? Temos aqui o parâmetro B, que é a parte de tela básica, e o parâmetro P, que é a programação básica, que é o que a gente vai falar hoje, tá? E mais adiante, nós temos aqui a parte de nossos parâmetros básicos do inversor de frequência, tá? Então, nessa parte aqui, ele dá passo a passo dos parâmetros necessários para fazer o motor funcionar, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas telas de navegação, Nós temos a seta aqui para baixo, seta para cima, a tela S, que é a tela Enter, e a tela de selecionar. E aqui, esses três botões aqui é para ligar o inversor, desligar o inversor e fazer a reversão, correto? Beleza, então vamos lá. Nós temos que fazer aqui, entrar nesse parâmetro P, que é a parametrização básica do inversor. Tá? Para isso, como é que eu faço? Eu aperto aqui a tecla Enter, ele vai te dar a opção de parâmetro. O primeiro parâmetro que ele te mostra aí é a opção B. E percebam também que se você deixar um tempo no parâmetro, ele te dá uma mensagem. Ele te dá uma mensagem, ele rola aí uma mensagem dizendo o que é aquele parâmetro. Tá? Mas nós queremos o parâmetro P. Então nós pressionamos aqui a tecla aqui para cima,
parâmetro P, correto? No parâmetro P, nós vamos no primeiro parâmetro aqui que ele diz, que é o parâmetro 30, tá? Então vamos lá, apertar ESC aqui para voltar, diminui aqui para 0. Eu não quero ficar pressionando até chegar ao valor 30, então eu pressiono aqui Select, que ele vai para a próximo valor, né? E aqui eu coloco o valor 3, juntando 30. Aperto Enter, ele vai entrar no parâmetro. O que é o parâmetro 30? O parâmetro 30 é o parâmetro de idioma, né? Então nós temos aqui algumas opções de idiomas, né? Nós vamos colocar o valor 7, que é a linguagem português. Então vamos aqui, colocamos o valor 7, pressionamos a tecla Enter, pronto. O valor, a linguagem dele já foi para português, pode ver, beleza? Voltamos, apertamos o ESC até voltar no próximo parâmetro, né? Vamos para o parâmetro 31, que é a tensão nominal. Então, aqui tensão nominal do nosso motor, tá? Nossa tensão nominal do nosso motor é 220. Então, nós vamos colocar 220. 220, aperta Enter e ESC passa aí do parâmetro. O próximo parâmetro é o P32, que é a frequência nominal do nosso motor, tá? Então, voltando aqui, parâmetro 32 é a tensão nominal, já está em 60 Hz, né, que é a frequência nominal do nosso motor, tá? Então, pressionamos o ESC, vamos para o próximo parâmetro, P33. O que é o P33? É a sobrecarga do nosso motor, tá? Qual é o valor de sobrecarga do nosso motor? Ele vai variar de acordo com o fator de serviço do nosso motor, tá? Então, aqui nós podemos ver que o fator de serviço do nosso motor ele é 1.15, ou seja, ele tem uma sobrecarga de corrente de 15% a mais da corrente nominal do nosso motor. E a corrente nominal do nosso motor, para 220 volts, ele é de 1.14. Então, é 15% a mais de 1,14. Pelos cálculos, ele vai dar um valor aproximadamente de 1,3 amperes. Tá? Então, o valor que nós vamos colocar aqui no P33, né, aqui está 4.8, está alto, né? A gente baixa aqui, para 3, aperta Select para o outro. Então a corrente dele de sobrecarga é 1.3 amperes, tá? Para voltar, ESC. Próximo parâmetro, P34. O P34, ele é a corrente nominal do nosso motor, tá? Então a corrente nominal do nosso motor, conforme a gente viu aqui na placa, é de 1.14. Então nós vamos colocar aqui o valor aproximado de 1.14, né? Não tem o valor de 1.14, então o mais próximo que a gente vai colocar é 1.2, tá? E sempre coloca um valor mais próximo superior, tá? Então o valor aqui a gente vai colocar 1.2, colocou, pressionou ESC. O próximo parâmetro, P35. P35, ele é o polo do motor, tá? Essa informação vai vir no manual do nosso motor, tá? Esse motor, ele é de 4 polos. Então, o P35, o valor vai ser 4, tá? Já está em 4, então a gente pressiona ESC. Próximo parâmetro, P36. O P36, ele é o RPM, ou seja, a velocidade do nosso motor, tá? A velocidade dele, aqui, 1710 Hz, tá? Então, a velocidade dele, 1710. Então, vamos modificar aqui, tá 1750, vamos diminuir aqui para 1710 RPM, tá? Desculpa, eu falei Hz, mas é RPM, tá? Foi mal. Colocou, pressiona ESC. Próximo parâmetro, P37. O P37 é a potência do nosso motor, potência nominal do nosso motor, tá? Em quilowatts, né? Em quilowatts, correto? Então, a potência nominal do nosso motor tá aqui, essa informação, Em quilowatts é 0,18 kW. Então, P37 nós vamos colocar 0,18 kW. Então, vamos colocar aqui para 8, pressionamos aqui Select para 0,18 kW. Pressionamos Enter, ESC, próximo parâmetro, P39, né? Perceba que ele pulou direto do P37 para 39, porque o 38 é um parâmetro somente para os inversores da classe de 600 volts. O nosso não é, ele é para 220 volts, tá? O P39, ele é o modo
de desempenho, ou seja, o controle, o tipo de controle, tá, do nosso inversor de frequência. Existem alguns, né, que é tensão por frequência, SVC, encoder e vetorial. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos colocar em controle em tensão por frequência, ou seja, o valor 0. Tá? Mais adiante a gente vai falar sobre esses tipos de controle do nosso inversor de frequência. Tá? Vamos colocar em 0. Tá? Nosso motor está partindo a vazio, não tem nada conectado a ele, então dá para a gente fazer um controle do tipo tensão por frequência. Próximo parâmetro, P40. O P40 é o autoajuste, ou seja, ele pega as informações do motor, né? Ele faz algum ajuste ali necessário. Não se faz necessário. Tá? Se você quiser utilizar esse autoajuste, quiser pegar as informações do motor, tá? Ele pega ali os valores próximos do valor do motor. Tá? Então vamos para o próximo, P41. É o tempo de aceleração, ou seja, a rampa de aceleração. Tá? Então, é em segundos, né? Ou seja, o tempo que ele vai levar, que ele está parado de 0 Hz até a frequência máxima que você determinou. Tá? Por exemplo, você colocar lá 60 Hz, colocar 10 segundos, então ele vai levar 10 segundos para sair da velocidade 0 até chegar na velocidade de 60 Hz. Tá? Vamos diminuir esse tempo aqui para não ficar muito longo. Né? Então vamos diminuir aqui para 5 segundos. Tá? 5 segundos. Pronto. Vamos ver. P42. Qual é o parâmetro do P42? Né? Lembrando, se você deixar aqui, ele passa uma mensagem aqui, né? Ele rola uma mensagem em português. Então, P42 já sei que é o tempo de desaceleração. Né? Ele mostrou essa informação. Então, aqui no manual ele fala tempo de desaceleração. Ou seja, é o tempo que ele está em funcionamento. Você desligou, é o tempo que ele vai sair da velocidade máxima até atingir a velocidade de 0 Hz. Tá? Vamos colocar também em 5 segundos, para ficar igual ao tempo de aceleração. Beleza. Próximo parâmetro, P43. P43 é a frequência mínima do nosso inversor, ou seja, a frequência que você quer que ele parta. Né? Normalmente a gente coloca o valor em 0, mas se você quiser que ele já parta uma velocidade maior, você pode colocar esse valor. Tá? Mas vamos deixar em 0 mesmo. E o P44? Nós temos aqui o parâmetro de frequência máxima de saída do inversor, ou seja, é a frequência que você vai determinar que vai chegar ao motor, tá? A frequência máxima que vai chegar a ele. Se você colocar 60 Hz, vai ser no máximo 60 Hz, colocar 100 Hz, vai ser no máximo 100 Hz. Tá? Então vamos ver aqui, já está em 60 Hz. Vamos aumentar um pouco, né? Deixar a coisa mais interessante. Vamos colocar aqui o valor de, voltar aqui para 0, colocar para 90 Hz. Né? 90 já está legal. 90 Hz, ok. Colocou, aperta ESC, volta para o parâmetro. Próximo parâmetro, P45. P45 ele é o modo de partida, ou seja, o modo que ele vai partir o inversor. Tá? Ele tem aqui modo de rampa e outros tipos. Tá? Nós vamos colocar o modo de rampa, que é o que a gente configurou anteriormente, ou seja, é o tempo que ele vai levar de 0 até a frequência máxima. Né? É o tempo que ele vai levar lá. Então vamos colocar aqui P45. O modo de rampa é o valor 0, né? Já está em 0. Então já está em 0, aperta ESC, volta para o parâmetro, vamos para o próximo parâmetro, P46. P46 é a fonte de partida, ou seja, como você vai partir o inversor, qual o sinal que você vai mandar para partir o inversor. Tá? De fábrica ele já vem com valor 1, ou seja, ele vai partir, nós vamos partir o inversor pelas teclas aqui do inversor, correto? Nós vamos deixar em 1 mesmo, nós vamos fazer um modo de partida pelos botões do inversor. Tá? Já está em 1, volta, próximo parâmetro, P47. O P47 ela é referência de velocidade, ou seja, como você vai dizer para o inversor a referência de velocidade. Por fábrica, ele já vem pelo drive pot, que é justamente o nosso potenciômetro aqui do inversor. Ele que vai ser nossa referência, ou seja, conforme a gente diminui ou aumenta o valor do nosso potenciômetro, do nosso drive pot, a nossa frequência ela pode aumentar ou diminuir, ou seja, vai ser nosso valor de referência. Porque se eu colocar o valor de referência aqui em 20 Hz, vai sair no máximo, né, na saída do inversor, 20 Hz. Tá? Então, nós vamos deixar no valor 1, que é o drive pot. Tá? Nas outras aulas nós vamos utilizar, nós vamos nos aprofundar em outros tipos de referência. Tá?
P47 vamos deixar aí pelo nosso potenciômetro local. Próximo parâmetro, P48. O P48 é a nossa segunda fonte de partida, tá? É a fonte de partida número 2, digamos assim, tá? Por padrão, ele já vem pelo terminal, pelas entradas digitais. Não vamos mexer nisso, tá? Vamos deixar a nossa segunda fonte de partida como nossas entradas digitais mesmo. Próximo parâmetro, P49. P49 é a nossa referência de velocidade 2, né? A gente fez agora em no drive post, nossa referência de velocidade 1. O P49 é a nossa referência de velocidade 2, tá? E de fábrica ele já vem com o valor 5, né? Que é de 0 a 10 volts, ou seja, nossas entradas analógicas, tá? Não vamos mexer nisso também. Próximo parâmetro, P50. O P50 é a nossa fonte de partida 3, tá? E de fábrica, nosso Power Flex 525, ele já vem com o valor, né, 5 aqui, ou seja, nossa fonte de partida por comunicação Ethernet. Não vamos mexer nisso também, tá? Nesse daí a gente vai ver mais adiante, tá? E o P51 é a nossa referência de velocidade número 3, tá? E de fábrica já vem com o valor 15, e o valor 15 é Ethernet IP, ou seja, fonte de referência pela nossa comunicação Ethernet. Também não vamos mexer nisso agora, mais adiante somente que a gente vai verificar esses parâmetros, tá? Então, o próximo parâmetro P52. O P52 é o custo médio, né? Se você tiver essa informação do custo médio do inversor de frequência em kWh, você coloca, tá? Por padrão ele vem 0, não tem problema nenhum você colocar 0, é só uma referência. E por último, o P53, tá? O P53 é o parâmetro que vai fazer com que você possa voltar, por exemplo, para o nosso reset de fábrica, fazer com que ele volte aos valores de fábrica, fazer com que ele resete os parâmetros que você mexeu, né? E ponto inativo, ou seja, não está funcionando, né? E aqui ele está em 0, ou seja, eu não vou resetar nada, tá? Vou deixar do jeito que está, beleza? Caso você queira levar o inversor de frequência para reset de fábrica, é nesse parâmetro que você tem que vir, correto? Então, feito isso, né? Acabou aí os nossos parâmetros, nossa parametrização básica, o inversor já está pronto para funcionar, correto? Vamos verificar? Então aqui nós vamos apertar a tecla ESC, né, para a gente conseguir voltar aqui, para conseguirmos enxergar o valor de frequência do nosso inversor de frequência, tá? Aqui ele já está preparado para funcionar. Como é que ele vai partir? Como é que nós parametrizamos lá a fonte de partida? Através dos botões, tá? Então nós temos aqui nosso botão para ligar o inversor, desligar e reverter o sentido de rotação, tá? Então vamos apertar aqui o botão verde e conforme vocês podem ver aí o motor partiu, né? E ele partiu de forma crescente, né? Ele partiu de forma crescente. Então ele demorou de 0 até 90 Hz, ele demorou 5 segundos. Como é que eu sei disso? Porque nós parametrizamos lá o valor de 5 segundos, tá? Se eu apertar aqui a tecla de reversão, ele vai diminuir a velocidade máxima de 90 até 0. Quando chegar em 0, ele começa a girar no sentido contrário, né? Perceba que ele indica aqui através desse display, esse valor aqui display. Ó. Ele está no sentido, agora ele vai reverter o sentido, correto? E vai até nossa nossa rampa de subida, né? Durante 5 segundos até chegar ao nosso valor máximo. E aqui nosso potenciômetro, né, nós conseguimos aí, ó, modificar o valor de frequência. Tá? Então, conforme nós aumentamos ou diminuímos aqui o nosso potenciômetro, ele aumenta ou diminui a frequência de saída do inversor. Tá? E se nós pressionarmos aqui o botão desliga, o nosso motor ele desliga o inversor de frequência, né? Ou seja, ele pega a velocidade máxima até chegar em 0 através da fonte de partida que nós colocamos, que é pelo botão, e a rampa de descida durante 5 segundos, correto? Então essa foi nossa primeira aula, para o nosso primeiro vídeo sobre inversor de frequência. Tá? Lembrando você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha, tá bom? E fique ligado para os próximos vídeos. Lembrando que tem um conteúdo exclusivo sobre inversor de frequência, a parte teórica sobre inversor de frequência, que o link está aqui embaixo, então se você quiser, acesse, que lá vai ter um conteúdo exclusivo, uma série de vídeos sobre inversor de frequência. Esse foi o vídeo de hoje, lembrando, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários que nós vamos estar respondendo você. E até a próxima!
Fala pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre inversor de frequência. E no vídeo de hoje a gente vai fazer isso aqui. Fala pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre inversor de frequência. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o motor funcionar com o inversor de frequência. De novo eu vou te dar uma porrada, bicho. Nós vamos